Diversas visões com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com Y, com W, com M, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Isso não importa, o que importa é a sua felicidade e a sua maneira de ver o mundo. Com a maturidade a gente vai acreditando cada vez mais nesse conceito e vivendo muito mais feliz, muito mais leve. Pelo menos comigo tem sido assim. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente está no mês de conscientização do TEA, transtorno do espectro autista. E a minha convidada é a terapeuta ocupacional Monique Bassim. Bem-vinda, Monique. Oi, Vanessa, muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz. Eu também. E o assunto super importante, a gente está no mês da conscientização, né? Então a gente tem que falar e falar e falar sobre o autismo, né? Sim, sim. É muito importante as pessoas se informar. Esse mês, né, para todo mundo é de grande valia, tanto pela luta, né, pela causa do TEA, também em prol, né, das famílias, de todos que convivem, né? Sim, claro. Como evoluiu, né, todo esse processo? Antigamente as pessoas nem conheciam o transtorno, né? Então, imagina quantos autistas ficaram sem diagnóstico e quanto sofrimento isso causou para eles, para as famílias, né? Sempre que a gente pensa em tratamento mesmo, em novas terapias, a gente está falando de mais ou menos de 80 para frente. É muito recente. Sim, é muito recente. É muito recente, né? E ainda bem, né? Antes tarde do que nunca. Exatamente, né? E que hoje em dia as pessoas se interessam pelo tema, né? Muito. Então, assim, nós tivemos, né, com a reforma do DSM-5, mais características, né? Saíram alguns transtornos, outros entraram dentro dos critérios do espectro, né? Uhum. E com isso ficou, digamos assim, que popularizou um pouco, né? Sim, porque são muitas pessoas diagnosticadas, né? Sim, hoje em dia nós tivemos uma crescente bem importante, até porque hoje em dia tem mais informação, né? Do que antigamente, obviamente, não havia. E acho que antigamente a pessoa era considerada, sei lá, meio que, né, fora. A família, eu acho que não tinha como lidar, né? Meio que empurrava para debaixo do tapete. Assim, eu acho que o nível 1 de suporte, ele passava bem socialmente, né? Então, assim, dá pra dar uma escondidinha. O nível 2 e o nível 3... Aí já não tinha como. Aí eles iam pro hospital psiquiátrico. Aí ia direto pro hospital psiquiátrico. Exatamente. Nossa. Então, por isso que antigamente não se via tanto, né? Que nem o pessoal fala muito hoje em dia, né? Eu fui no shopping, pelo menos pra mim, né? Fala, Monique, eu fui no shopping e eu vi uma criancinha com abafador, né? Tem gente usando cordãozinho. Tem um símbolo, né, hoje em dia, de identificação, né? Sim, tem o símbolo do infinito e tem o símbolo do quebra-cabeça também. Não, isso é fundamental, né? Você se reconhecer, né? E se sentir pertencente na sociedade. Porque você não pode excluir, pelo contrário, você tem que agregar, né, essas pessoas. Sim, e também para as pessoas identificarem, né, porque que aquela pessoa ela vai ter comportamentos diferentes né, do habitual, né, então assim, são pessoas que têm estereotipia, que têm ecolalia, não aceita muito bem muitos ruídos, né? Exatamente, né. Às vezes vai ter alguma fala, ou alguns não são verbais, e para identificar, né, que a pessoa não está agindo por mal. Claro. Né, mas sim que ela tem alguma questão. Claro, algum transtorno, né? O que é importante também, acho que deixar claro para as famílias é que não é uma doença, é um transtorno. Sim. Né? São características que a pessoa que possui o transtorno do espectro autista manifesta.
e que vai acompanhá-lo pelo resto da vida. Sim, isso é muito importante, né? Falar que o autismo ele não tem cura, né? Porque às vezes as pessoas elas vendem algo que não existe. Que não é uma doença. Exatamente, né? Então, hoje em dia nós temos o TEA, né? A gente pode ter o TEA progressivo e o regressivo, né? O progressivo é que desde pequenininho, desde neném, você já vê características que não são desenvolvidas. Né? E o regressivo é quando você tem a primeira poda ou a segunda poda neural, que as aquisições que aquela criança ela tinha, ela se perde. Sei. Né? Então, esse mês ele é importante para conscientização, para informação e também para falar que se você é mãe, se você é pai, se você é avó, se você convive com alguma criança e você percebe que essa criança ela não socializa bem, ela tem dificuldade de se comunicar, ela tem dificuldade em olhar, em fixar o olhar, em manter esse olhar, se ela brinca de um jeito diferente, né? Procure ajuda, né? Se o seu filho estava desenvolvendo e de repente ele parou de desenvolver. E às vezes regride também. Sim, que é o TEA regressivo, né? Precisa procurar ajuda. E qual o primeiro passo? Quem que o pai ou a mãe tem que procurar numa situação dessa? Quando o pai e a mãe percebem que o filho ele não está evoluindo, né, como deveria, não está se desenvolvendo como deveria, ou que ele teve perda de aquisição, ele precisa procurar um neurologista, um neuropediatra. Neuropediatra. Um neuropediatra. É o primeiro passo. E é o neuropediatra que vai diagnosticar o autismo? A partir daí vai começar uma trajetória, né? Então, ele vai ter que fazer os testes, as terapias, exames também, né? Porque às vezes a criança está com algum atraso, ou ela teve perdas, mas nem tudo é autismo. E claro. aí precisa saber o que está acontecendo ali, né? E a partir daí, com as avaliações, com todos os testes, seguindo critérios, né? Para que esse diagnóstico ele possa sair, né? Então, a criança tem que estar pelo menos 6 meses em terapia. Tá. Né? Uma criança que ela está matriculada em colégio, ela tem que estar nesse colégio no mínimo 6 meses, né? Para a gente falar que ela já tem que se estabelecer, né, o diagnóstico. Sim. Né? E aí, depois que esse diagnóstico é estabelecido, aí que entra a terapia ocupacional. Não, quando o médico ele já suspeita de algo... Já encaminha. Ele já encaminha. Tá. E ali, porque assim, o que o TO, o que eu vejo? Então, antes de ter o diagnóstico, a criança já pode começar na terapia ocupacional. Sim, ela deve começar na terapia ocupacional. Porque quando nós pensamos em um transtorno, o que é um transtorno? Transtorno é algo que está interrompendo ali o seu dia a dia, né? Está gerando um transtorno para o seu dia a dia, para o ganho de independência, para o ganho de autonomia, né? Então, a TO, ela tem que entrar ali para saber como que pode ajudar, né? Dentro do dia a dia, dentro das atividades de vida diária, aonde, dentro da integração sensorial, do processamento sensorial, se tem transtorno do processamento sensorial associado ou não ao diagnóstico de autismo. Entendi. Então, a terapia ocupacional faz parte da descoberta desse diagnóstico. Sim. Né? Ajuda na descoberta desse diagnóstico. Sim. A terapia ocupacional ela é essencial pro diagnóstico do... Correto, né? Porque é fundamental que se tenha um diagnóstico correto, né? Sim, exatamente. Enfim, e a maioria das crianças começa a mostrar características com que idade, mais ou menos? Até meses. Sim, na verdade, os pais... Então, se for um autismo progressivo, um bebê, você consegue identificar algumas questões, que nem a mãe vai dar mamar pro neném, e aí não tem contato visual, sabe? Ou se não... Fica escapando o olhar. Isso. O bebê, ele não é um bebê que ele gosta de muito toque. Ele não é um bebê que ele gosta de muito barulho, de muita sair, né? Ele não gosta de ver muita gente, né? Ele gosta de muito contato social. São características, né? Então, ali já tem que acender já uma luzinha. Isso. Marco motor, né? Então, pode ter atraso dentro dos marcos motores, né?
E o que mais leva, por incrível que pareça, não é o progressivo, é o regressivo. Olha. Então, o filho, ele tinha desenvolvimento E aí parou. e aí estagnou. Teve a primeira poda aos 2 anos de idade, que é quando a maioria dos pais vão procurar ajuda. O que seria a primeira poda? A primeira poda, todo mundo tem poda neural. Então, assim, nós nascemos com mais neurônios do que precisamos, né? E aí, conforme os estímulos que nós vamos tendo no decorrer da nossa trajetória, né? Nosso desenvolvimento. Isso. Chega em um certo momento que o nosso corpo, nosso organismo fala assim, olha, não precisa de tudo isso. O que a gente precisa é de qualidade e não de quantidade. Aí diminui a quantidade de neurônios. Exatamente. Entendi. Isso acontece numa idade específica? De 2 a 3, de 6 a 7 anos e aos 13 anos. São 3 podas. São 3 podas. Olha, vivendo e aprendendo. Eu não sabia das podas dos neurônios. Sim. E o que leva também muito para os pais, né, para investigação, é o atraso na fala. Na fala e na comunicação. Porque tem criança que fala, que desenvolve a fala, mas não desenvolve uma fala comunicativa. Sim. Que são coisas diferentes, né? Então, eu posso olhar para um copo e falar copo, Sim. né? E eu posso olhar para o copo e falar lá, ô, Tá Xuxa. falando, mas não tá comunicando, né? Exatamente. Ah, perfeito. Você que está ouvindo a gente, quer tirar sua dúvida sobre TEA, transtorno do espectro autista, liga para cá, 31710221, 3262-4490, 31710221, 3262-4490. Participa com a gente, tira sua dúvida. E quais são os principais exercícios que a TO propõe para a criança no início, assim, do tratamento? Tudo vai depender primeiro do processo de avaliação dela, da criança. Então, o que a terapia ocupacional vai ver? O grau de funcionalidade dessa criança, se está compatível, se não está compatível com a idade dessa criança, né? Nós vamos avaliar todos os sistemas sensoriais da criança. A TO que tem habilitação para fazer isso é muito importante também. Falar que não é todo TO, que terapeuta ocupacional, que avalia e que trata transtorno do processamento sensorial. São TOs que precisam de uma habilitação, que precisam de uma certificação internacional para isso, né? Até mesmo pela aplicabilidade dos testes. Entendi. Tá? Então, a partir disso, nós vamos ver aonde tem a defasagem no desenvolvimento e aí a gente vai fazer a base do nosso tratamento, Entendi. né? É bem personalizado, tem que ser, né? É individual, não é receita de Tem bolo. que ser, né? Cada universo, cada organismo é um universo, cada ser humano é um universo, né? Exatamente. E muitas vezes o exercício que funciona para um não funciona para o outro, né? Não é indicado. Os ganhos com a TO são as atividades funcionais, né? As atividades do dia a dia. Então, o que um terapeuta ocupacional quer? Um indivíduo independente e autônomo, né? Minimamente. Então, assim, ele precisa ter condições de executar sozinho e ele precisa ter minimamente capacidade de decidir aquilo que ele quer, né? Então, esse é, assim, o objetivo do TO. Sim. Então, o que a gente espera de uma criança, quando vem uma criança, por exemplo, para mim, os marcos motores dela, a parte de integração e, principalmente, como que essa criança está brincando. Porque a principal ocupação da criança é o brincar. E a partir do brincar que ela aprende. Olha que interessante. Né? A principal ocupação da criança é a brincadeira, é o trabalho da criança. Exatamente. Né? Sim. E tem muita coisa ali que os pais têm que observar também, né? Sim. Olha, ficar ligados. Então, quando a criança está brincando, ela está indo muito além da brincadeira, né? Sim. Dos olhos de quem vê. Exatamente. Então, assim, crianças dentro do espectro, eles não dão função para o brinquedo, por exemplo, né? A função adequada ao brinquedo. Eles também não dão mais de uma função, que nem eles não conseguem pegar o copo e fingir que o copo é um telefone. Sim. Entendeu?
Isso não acontece. Eles alinham muito os brinquedos. Então, assim, é muita categorização por cor, por tamanho, né? Então, tudo isso também tem que ser observado. Eles não gostam de brincar, eles não sabem brincar dentro do coletivo. Eles brincam de forma individual, às vezes mesmo inseridos no coletivo. É o que falam, tem um universo muito próprio, né? Às vezes a criança, quando não tinha muito o diagnóstico do autismo, se falava, ele tem o mundo dele, né? Foi uma coisa meio assim que se falava. Sim, antigamente a gente tinha essa visão, assim, né? Ele tem o mundinho dele. Deixa ele lá quietinho. Deixa ele lá. Mas não pode deixar ele lá, gente, porque senão a pessoa tem que... Exatamente. Tem que interagir com o mundo, tem que conversar com as outras pessoas, né? Não pode deixar ele lá no mundinho dele. Aliás, que um dos trabalhos da TO também é tirar a pessoinha lá do mundinho dela. E botar no mundo como um todo, né? Exatamente. Mas eles chegam a socializar com crianças que não têm o transtorno? Sim, primeiro isso tem que ser feito com mediação, né? E tudo também vai depender do grau de autismo que essa criança tem. Então, a gente tem o nível de suporte 1, o 2 e o 3. Né? Então, assim, quanto maior o seu nível de suporte, menor são suas habilidades funcionais, são suas capacidades funcionais. Entendi. Né? Dentro do nível 1, nós entendemos que é uma criança que ela fala bem, ela se comunica, porém, a parte social dela é restrita. Entendi. Tem restrições ali dentro. E ela pode apresentar outras características também. Então, algumas questões com texturas de processamento, né? Pode ser um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais desatenta, pode ter um hiperfoco ali em alguma coisa, né? Mas a gente pressupõe ali, dentro dos critérios diagnósticos, essa criança ela precisa falar. Sim. Né? Do nível 2 ao nível 3... a criança ela já não tem uma fala funcional, né? Sim. E ele pode ou não ter deficiência intelectual associada. O que você acabou de exemplificar, né? Com a questão do copo, né? Não consegue determinar que é um copo, mas fala alguma coisa, né? Palavras às vezes soltas, né? Também que ouve e repete. Isso, que são as ecolalias. Aí tem a ecolalia tardia, que é algo que já aconteceu, e aí ela traz para esse contexto, né? A criança também pode ter uma ecolalia imediata, que é eu falar copo e ela responder copo. Só pelo fato de ter ouvido e estar repetindo. Exatamente. Sem dar significado à palavra, né? Exatamente. Entendi. Tá? Então, essas também são características dentro do TEA. De todos os graus. Então, tem crianças que não são verbais, né? Então, tem crianças, assim, que nunca vão desenvolver a fala. Sim. Tá? Tudo vai depender do nível de suporte dela. Entendi. Qual o papel da família nesse momento de descoberta e depois de tratamento? Qual é o tipo de comportamento que a família tem que ter? A família, ela é o principal, assim, não existe tratamento sem família. Eu até acho um absurdo, assim, né? Quando o terapeuta deixa a família fora da sessão de terapia, sabe? Porque eu já estudei para isso, eu já sei aquilo que eu faço, eu já sei o manejo com a criança, né? Eu já sei como estimular a criança. Então, se eu não trago essa família para dentro de consultório, ela vai fazer o mesmo de sempre. Sim. Né? Tem que integrar a família, né? Exatamente. Então, assim, até porque é o que eu sempre falo, a criança, ela não é do terapeuta, a criança é da família, né? Então, assim, é a família que ela percebe os primeiros sintomas, é com a família que ela vai passar a maior parte do tempo e o resto da vida dela, né? Então, a família tem que saber estimular, né? Mais do que qualquer outra pessoa, porque quem vai lutar pelos direitos dessa pessoa com deficiência, né? É a família. Claro. Vai estar na linha de frente ali, né? Exatamente, sempre. Então, assim, não existe tratamento sem família. E a primeira coisa também, eu acho que assim, é não desesperar, né? Não ficar desesperado, porque é uma característica que tem tratamento,
que a criança vai se socializar da maneira dela, de acordo com o tratamento que ela venha a desenvolver. Então, é um processo que a família vai ter que vivenciar junto e que, como a gente já falou, não é uma doença, não tem cura, então você vai ter que conviver com isso. Sim, a família, ela precisa, né? Ela precisa entender, tem o tempo de luto e... Óbvio, né? Claro, ninguém, né, fica feliz. Não, A gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos, com Sim. consciência, para lidar com a situação da melhor maneira possível para todo mundo, né? Sim. Mas não é fácil. Não. é fácil. Não é Nem para fácil. criança, nem para família. Porque é uma quebra de expectativas, né? Então, assim, até porque você não sabe como lidar com aquela situação, né? E aí... E existem muitos casos numa mesma família, às vezes acontece de 2 irmãos terem o autismo. Existem estudos que já comprovam que é genético e que tem maior incidência de acontecer, que nem se o primeiro irmão, ele é um nível 1 de suporte, o segundo irmão já vem nível 2 de suporte. Entendi. Entendeu? Por uma questão genética Por uma mesmo. questão genética. Isso. E já aconteceu, por exemplo, assim, do filho ser diagnosticado e depois o pai ou a mãe também terem É o que mais acontece. É o que Então. mais acontece. Quando chega o pai e a mãe no consultório, né? E aí nós vamos conversando. Aí eu já começo a olhar, assim, sempre tem eu falar, o pezinho é daqui. Tá explicado. Isso mesmo. E às vezes os próprios pais, assim, né? Eles se reconhecem e falam, olha, mas pra mim isso assim que eu tudo vejo, bem. Porque eu fazia isso quando eu Olha. era pequena, sabe? E assim, às vezes eles falam assim, não, mas Monique, eu acho que não é não, porque eu era pequena e eu era assim. Então tá bom. Então Aí você eu também falo, é autista. Exatamente, eu falava, Aí às vezes a mãe fala assim, Monique, ele ainda não se tocou. Olha Ou que vice-versa. criança. Porque tá ligado com essa comprovação agora que é genético também, pode ser genético, né? Sim. Então. E E aí vira um processo de aprendizado conjunto também, né? O pai também, a mãe que for diagnosticado, junto com o filho também vai se autoconhecer. Sim. É uma oportunidade, né? Como a gente falou, é recente, né? A descoberta do diagnóstico e tal. Então, provavelmente o pai era uma criança que vivia no mundinho dele. E agora ele vai poder se reconhecer de fato, com as suas características. Sim, eu sempre vejo assim, que aquele que se reconhece, que entende que ele também ele sempre lida melhor com o filho, né? Com certeza, Do né? que a outra pessoa, Com certeza. né? É um aprendizado conjunto. Sim. É. E outra coisa também que eu acho que nós precisamos falar, gente, ninguém vira autista, né? Então, assim, as pessoas nascem autistas. E virou autista. E o filho da fulana virou autista. Não, né? Não, isso não acontece, tá? Isso também é importante falar, porque às vezes a gente vê, gente, é cada coisa que a gente vê na internet que Deus me livre. Chocante. Né? Não, exatamente. As pessoas também têm muita falta de informação, né? Por isso que também tem que saber o que pesquisa na internet. Eu acho a internet um meio de comunicação e de informação maravilhoso. Mas a gente tem que saber filtrar, né? Porque é cada coisa que aparece. Ah, sim, alguns milagres, alguns chás milagrosos. Isso, nossa, tem até isso, né? Tem, nossa. Assim, tem de tudo. Tem a dieta milagrosa, Olha, gente. tem o chá milagroso, tem algumas abordagens, assim, que você fala, não sei como que a pessoa Acredita nisso, né? Acredita nisso, porque não... Mas às vezes a não pessoa leva. tá tão desesperada e tem tanta falta de informação que acredita na primeira coisa que aparece, né? E não dá pra ser assim, gente. Vamos usar a consciência, o bom senso, principalmente. Eu falo que o beabá, assim, de um tratamento para qualquer pessoa com autismo é o psicólogo, o terapeuta ocupacional
e o fonoaudiólogo. É a tríade, né? É Isso. a tríade. Monique, infelizmente, já acabou o programa, você acredita? Falei Olha. que passava rápido, né? Tá vendo? Quando eu perdi meu nervoso, acabou. Ah, a gente marca de novo outro papo para continuar esse assunto que é muito importante. A É, gente sim. aprende, né, a cada dia sobre esse assunto que é recente, as descobertas são recentes. Então, muito bom poder conversar com você, viu, Monique? Obrigada e deixa aí os seus contatos. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela oportunidade. O meu Instagram é o @bacin, com C e N, Monique. E o número do meu telefone é 11986314497. Quem estiver precisando de uma avaliação ou de acompanhamento, por favor, podem entrar em contato. Procure Monique, viu? Obrigada, Monique. Obrigada. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça a demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo. Ra-ta-ta.